A mudança é um processo essencial de toda a existência. Vida longa e próspera. Não existe trabalho ruim. Ruim é ter de trabalhar. Escrevendo sobre videogames para a glória de Deus. Numa nação que pouco se lê, como fazer uma nação grande? Hashtag a SEGA não faliu. Xalá, xalá, não importa o que aconteça, tudo vai ficar melhor. Amei. Gostei. Essa foi boa. Aí, superou você, ô Fábio. Ah, mas o Rafa é bacanudo, né? Agora, faço o troféu pra ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais uma podcast aqui do canal Hit Combo. E hoje, mais uma vez, com a nossa grandiosa lista de convidados, né? Mais uma vez com a equipe toda reunida e com 2 convidados aqui. Vou te dizer que já tinha tempo que eu queria fazer essa live, essa gravação, né? Temos aqui o nosso amigo Luiz Miguel, que já é companheiro do canal, já tem um bom tempo. E o nosso amigo Rafael Marques aqui, para bater um papo sobre como é ser um escritor game, os desafios, diferença dos anos 90 para cá. E eu vou deixar abrindo essa live aqui com alguém que eu sei que tem muita coisa para falar. Antes dos nossos convidados se apresentarem, vou começar com o nosso amigo Pirata Simão. E aí, Pirata, o que você acha que vai ser essa live? Eu acho que vai ser uma coisa bacanuda, como diria meu grande amigo Rafa. É um tema bastante interessante, né? Que é a literatura nos games, né? Particularmente no meio retrô. E espero que além eu possa contribuir de alguma forma junto com os amigos nesse vídeo de hoje, nesse bate-papo aí. É isso aí, o nosso primeiro amigo já caiu. Ele fechou a câmera. Ele só fechou a câmera e mutou o microfone. Foi emoção. Passou mal. Desculpa aí pelo cachorro, viu? Já coloquei pra fora lá. Ah, que nada, Luiz. Animal não tem Animal não tem problema. Tem nada aqui, tem o Simão, tem eu aqui também. Só não late, cara. Aí tem a raposa aqui, tem um pirata, isso aí não tem problema, cara. Beleza, então. No outro bate-papo, quando começou a falar mal do pessoal que inflaciona preço do negócio de colecionismo, o mascote aqui começou a latir, velho. Acho que ele não gostou, não. Acho que ele é a favor do pessoal que vende parada cara, entendeu? Ele tá apoiando aí. Cara, eu sou o Márcio Fox aí, estamos aí reunidos aqui mais uma vez nessa grande celebração aqui para um tema fixo aí, né? O tema é como ser um escritor gamer, né? Os desafios dos anos 90 pra cá. Mas a gente costuma bater um papo bem maneiro aí, que se desenrola naturalmente. Mas eu tenho bastante coisa, aliás, eu tenho bastante coisa a perguntar, não, né? Eu tenho a aprender bastante coisa com vocês aqui, algumas dúvidas que eu tenho, algumas curiosidades que eu tô querendo descobrir quanto a vocês e tal. Mas eu tenho minhas opiniões aí a respeito desse tema. Mas estou aqui para acrescentar no bate-papo que vai rolar. E como sempre, a gente fecha com uma pizza aqui. E estou aí, no que eu puder acrescentar uma letra a biografia ou a grafia de alguém. Tem sentido, Elton? Estamos aí para tentar contribuir de uma forma que agregue, né, ao tema aí. Começou aqui já, ó, Márcio Fox aqui, ó. Opa, Revisão, estamos aí. Márcio Fox. Opa, ó. Estamos aí, meu irmão. Rapaz, Muito bem, vai ser sensacional conversar sobre escritor gamer. Como é ser um escritor gamer? E a gente também reviver tudo aquilo que vivemos na década de 90. Ou seja, mergulhar nas profundezas do fundo do baú. nossa, essa foi profunda. Foi mais fundo que o próprio baú. Que é a âncora do pirata ali, ó. A cara do pirata. Então vamos começar aqui seguindo a ordem. Eu gostaria que o Luiz Miguel se apresentasse, depois o Rafael. Tem a palavra, Luiz Miguel. Beleza, boa noite a todos. Muito bom estar aqui, um prazer, uma alegria. Estar novamente com vocês é sempre um tempo bem agradável. E é legal estar com o Rafael também. A gente conversa bastante lá no Instagram, mas em live, assim, é a primeira vez que estamos juntos aí. Então, muito bom. Sou Luiz Miguel Gianelli, autor da trilogia Muito Além dos Videogames e agora da revista de mesmo nome. E eu tenho procurado compartilhar minhas memórias relacionadas aos videogames através dos livros. E além de trazer a nostalgia, aquelas lembranças legais do fundo do baú, como o Rodrigo falou, também passar alguns valores, lições, agregar, acrescentar alguma coisa útil aí para as crianças, adolescentes,
e para os idosos como nós que gostam de lembrar das histórias aí dos videogames. Tem sido o meu desejo, tem sido muito especial essa experiência. E obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha, hein? Maravilha da explanação inicial, hein? Posso falar? Claro. Manda ver. Primeiramente, um grande prazer conversar com todos. O Luiz, como ele mesmo falou, a gente conversa, a gente bate, troca bastante figurinha, né, no Instagram. E um ajudando o outro, um perguntando daqui, vai de lá, e é uma coisa muito legal. Assim, meu nome é Rafael Marques, sou psicólogo clínico, trabalho na clínica e nas horas vagas eu gosto de escrever. Participei de 2 iniciativas bem grandes do mundo retrô. A primeira foi a revista Game Senior, que chegou na década passada, junto com a revista Old Gamer, uma revista digital, fez bastante sucesso, bastante pessoas curtiram e de fato apoiaram o nosso trabalho naquela época lá. E o meu último trabalho recente foi com a Warzone, ao qual eu me desliguei esse ano, mas que também tem um legado deixado aí. A gente, desde o início, desde 2015, junto com o Kleber, junto com a equipe lá, a gente fez um trabalho hercúleo, alguns probleminhas aqui e ali, mas que a gente sempre tentou primar pela qualidade e pela comunidade retro gamer e buscando, né, acertando e errando, chegar no caminho que a gente conseguiu chegar. Então, é mais ou menos essa daí a minha apresentação. Bacana. Você Legal. também é colecionador, né, cara? Não é isso? Eu vejo muito Sim. foto do Instagram lá, tem a coleçãozinha maneira. A minha coleção, eu comecei a colecionar revistas de videogame lá nos anos 90, não de maneira sequencial, assim, né? Todo mês eu ia na banca. Uhum. O dinheiro era pouco, a gente comprava tudo que dava. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a tentar ir em cedo para completar coleções. Sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostei muito da história dos jogos, do videogame, assim, de uma maneira geral. Lançamentos, reviews, ver o contexto de lançamento de consoles, de jogos, né? O que a imprensa na época falava, né? Sempre tive esse gosto, tanto é que estão vendo as revistas aqui, do meu lado aqui. E os videogames veio depois, né? Eu também trabalhei muito antes desse psicólogo, eu trabalhava como técnico eletrônico. E eu conseguia, numa época boa, saudosa do Mercado Livre, comprar bastante lotes de videogames no estado, com defeito. Então a coleção, ela começou, o meu gosto por videogames mesmo começou quando eu comecei a arrumar eles, né? Comprava no Mercado Livre lotes, e aí eu arrumava e aí automaticamente eu comecei a montar, vamos dizer assim, a coleção, né? Mas foi mais ou menos por aí. Mais ou menos nesse sentido aí. Maneiro. Muitos Legal, talentos cara. pra uma pessoa só, hein? Pô. É o Júnior, né? Abril. Então, vamos pra a pergunta que abre o nosso podcast aqui. O desafio que é ser um escritor game na atualidade, né? A gente lembra bem, com muito saudosismo, da época dos anos 90, as revistas de games, uma melhor que a outra, não só de games, também pode colocar revista de animes, quadrinhos, seja o que for. Mudou, mudou as coisas, né? O tempo mudou. E hoje a gente já não vê tanto a procura de revista pela essa nova geração, né? Com a internet, tudo já é bem jogado ali na sua frente, já não tem tanto interesse. Aí a pergunta que eu tenho eu vejo que as revistas hoje, essas publicações, elas são voltadas mais pro povo saudosista, né? Mas será que ainda tem espaço para essa nova geração, para esse tipo de material, para esse tipo de mídia, esse tipo de literatura?
qual o desafio de vocês? O que vocês acham mais difícil? E isso é uma pergunta assim geral, não só pro Rafael, pro Luiz Miguel, mas eu digo para todos aqui. O que vocês acham? Como é que vocês veem o futuro daqui em diante dessa geração depois da gente? Hoje eu vejo com muito carinho essa questão da galera que está trazendo as publicações voltadas para o público retrô. E vai depender muito do bom trabalho que for feito hoje para que possa se perpetuar no futuro. Porque eu não sei se as próximas gerações, eu não tenho essa certeza se elas vão seguir essa tendência que está acontecendo agora. Começou, né, lá com a galera da Game Senior, né? O que eu conheço também, além do Rafa de lá, o André Nejman, também das antigas. Então eu acho que eu fico muito feliz em ver projetos assim como o do Luiz Miguel, do próprio Rafa, que está fazendo agora de forma solo, que trazer essa galera. Porque hoje o negócio é como você mesmo falou, Elson. Hoje o negócio é muito mastigado no YouTube. Eu sou mesmo um que vou lá e dá uma fuçadinha, olha e tudo mais. Então, acho que o interesse maior é da nossa faixa etária mesmo. Então, vai depender muito do bom trabalho que for feito agora para que isso possa se perpetuar no futuro. Sim, na verdade, esse resgate, né, que se faz dos editoriais, né, as revistas físicas hoje, elas sofreram com a tecnologia, né, com a tendência dos meios digitais. Hoje você tem as revistas que eu sou assinante, ainda sou assinante de 2 revistas ainda, mas automaticamente quando eu assinei essas revistas eu recebi a versão digital gratuitamente, né? Porque é uma tendência, né, cara, que se segue. Infelizmente, essa cultura de você tocar a revista, folhear e tudo mais, seja revista, seja livro, publicação em geral, ela veio se perdendo com o tempo, mas hoje ela é tratada de forma romântica, né? Aquela coisa de... Eu vejo muito no metrô isso, muita gente lendo livro físico e tal, e eu tenho percebido que realmente é uma galera um pouco mais madura, que curte essa coisa de sentir o livro, a pessoa até fala, né? Eu gosto de sentir o cheiro do livro. Eu tenho um Kindle aqui, mas eu não uso, prefiro sentir o livro ali. Um livro até grande, de volume grande, né? Várias páginas e tal. O cara prefere carregar na mochila e ler no metrô do que carregar um Kindle. E eu me vejo nessa situação que eu sou um pouco saudosista nesse sentido de ter fisicamente o livro ou a revista que for, seja ali, na mão, né? Porque nós aqui somos de uma geração diferente dessa geração atual. A geração do imediatismo, né? É aquela coisa de não quero esperar chegar pelo correio, não quero esperar chegar pela transportadora, seja o que for. Porque o acesso imediato à informação, a informação hoje é muito rápida e o acesso é muito fácil, né, cara? Às vezes as editoras sofrem com esse tipo de modernização do serviço, que embora seja um fator mais positivo do que negativo, que ela traz mais vantagem do que desvantagem, né? Mas você vê que se sofre até um pouco de preconceito, né? Se você tirar um livro da mochila para ler, a galera mais jovem chega, o maluco ali deve ter uns 40 anos e tal. E eu vim de uma geração que eu tinha assinatura em várias bibliotecas aqui da cidade, eu era moleque, né? Gostava muito de ler, como gosto de ler até hoje. O que falta hoje é tempo, né, cara? Mas esse trabalho que vocês fazem, cara, esse resgate, eu vejo como um resgate, essa é a palavra que eu tenho. É um trabalho árduo, realmente, são várias etapas que vocês têm que cumprir, é um cronograma que vocês seguem, muitas vezes, assim, impressionados pelas editoras e tudo mais, que é respeitável e digno de se contemplar mesmo, cara. Que isso aí tem que se tornar tendencioso, contrariando todas as formas que têm sido hoje, os meios digitais, né? E acredito eu, a visão que eu tenho, tanto do Rafael quanto do Luiz, aquela coisa, o termo que o Rafael usou ali, é um trabalho hercúleo mesmo, cara. Aquela coisa de você... É pesado, é trabalhoso, a diagramação em si, só a diagramação em si eu sei que é complicado demais. Eu fiz esse trabalho no curso que eu tinha feito. E assim, cara, parabéns a vocês que de certa forma, são os pescadores, né, de leitores aí que fazem dessa geração nova aí, que tentam fazer dessa geração nova uma geração
que não deixa essa peteca cair, nessa peteca das mídias, assim, em geral, das mídias impressas, né? E é com bastante satisfação que eu tô aqui com vocês dois, cara, e admiração mesmo. E é essa parada aí que eu tenho a falar no momento. Vamos na sequência aqui? Eu agora? Fique à vontade. Tá. Eu vejo assim que há alguns anos parecia que ia acabar mesmo os livros físicos, né? Havia até essa preocupação, essa previsão. Graças a Deus que isso não aconteceu, mas a mudança é inevitável. O digital chegou para ficar e vai ser cada vez mais. Nós temos que admitir isso, aceitar isso, não tem como fugir dessa realidade. A galera vai ler no tablet, no celular, no Kindle. E a gente, mesmo nós que fazemos material impresso, tem que ter o digital também. Temos que trabalhar nas duas áreas, né? De toda forma, né? Não tem jeito. Mas assim, como vocês falaram, nós que somos mais velhos, a gente acaba gostando mais do material físico. Tanto crescemos lendo as revistas, jogando com cartucho. Então a gente gosta disso, de ter algo na mão, né? Para ver, para tocar, para cheirar, para guardar ali de recordação. O físico. Essa até questão de colecionar. A nova geração é tudo digital, tanto os jogos quanto a leitura, né? Eu acho que eu tenho estudado muito, até para publicar os meus livros, inclusive de grandes editoras e escritores. O que eles têm, que eu tenho visto, assim, que eu tenho procurado seguir, é que agora tem que trabalhar com nicho mesmo. Você tem que ser específico, você não pode lançar um material e colocar na banca e deixar lá para ver quem vai comprar. Você vê as editoras fechando no Brasil, grandes editoras, né? E livrarias, e essa crise no mercado. Então, as pessoas estão vendo, eu vou publicar por demanda, fazer uma publicação ali de 2.000 exemplares, 500 exemplares, ou até menos. E aí eu não perco nada, garanto o meu público e continuo. Então, para nós que somos mais velhos, tem mercado. Eu tenho visto como o pessoal gosta de videogame retrô, como dá para produzir material escrito, impresso sobre isso. E é muito legal, dá para a gente trabalhar, tem um caminho infinito pela frente. Dá para produzir muitos livros e revistas e coisa boa. Agora, para a geração mais nova, eu sinto bastante, porque a turma não gosta mesmo, as crianças e adolescentes não gostam de revista, de gibi, de livro impresso, eles não ligam para isso. É tudo muito rápido, como vocês falaram, é YouTube, essa tendência. E depende muito das famílias, né? Eu vejo meus filhos, ó, o Luigi, ele vai toda hora na minha prateleira, ele pega isso aqui, ó, o que o Rafael me mandou. Ele gosta de Street Fighter, que eu nunca vi, e toda hora ele quer pegar, e pai, mostra pra mim Street Fighter. E ele gosta de pegar os livros e ficar vendo e olhando. Olha lá, que legal. Isso aí. Os meus filhos gostam porque eles veem isso em mim, na minha esposa. A gente tem muito livro e revista em casa. Mas nas outras famílias que não tem, e a tendência da tudo online, vai diminuindo. Não sei se alguém vai ter a criatividade de fazer um material impresso que chame a atenção deles, para falar dos novos jogos, ou até para vender novos gibis e tal. Mas para o público mais velho, tem um mercado sim, mas é de nicho. A gente não pode pensar muito grande assim, não. Eu vou publicar uma certa quantidade para um certo grupo de pessoas e aí dá certo. Eu tenho trabalhado assim, tenho visto grandes escritores trabalhar desse modo, e eu creio que esse é o caminho, pelo menos nos próximos anos, né? O futuro pode mudar tudo, mas eu acho que por alguns anos dá para a gente trabalhar dessa forma, com publicação independente e por demanda. Então vamos lá. Então, assim, o que eu observo bastante é essa mudança, né? Vocês falaram em relação às crianças da nova geração. Eu conversei ontem num programa do Geek Rock e do meu amigo de Bota, e a gente conversou muito sobre essa questão de como as crianças hoje estão diferentes das crianças nós, né? Quando nós éramos crianças, né? Ele perguntou para mim por que as crianças estão mais preguiçosas, né? Elas querem tudo na mão, né? Sei lá. É uma percepção, talvez, de todos, né? Que a nova geração é uma geração mais imediatista,
E simplesmente elas não querem esperar, não aguentam esperar. Assim, as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando, e a gente chegou numa conclusão ali que também falta estímulo em casa, né? Então, assim, no caso do Luiz, que tem o filho dele, não é por acaso que a criança ela se interessa pelo material impresso do Luiz, por exemplo, o Luigi. É porque realmente ele vê o pai ali manuseando, olhando, lendo, escrevendo, né? Então, isso daí acaba sendo impressionantemente, sabe, determinante para que a criança, para que o jovem, ele estimule, ele se perceba ali como um leitor, né? Eu li recentemente o livro A História dos Quadrinhos da Editora Abril, um livro maravilhoso, que contou, desde lá do começo, né, 1950, como as crianças queriam comprar lá o gibi do Pato Donald, do Zé Carioca, e se vendia 500 mil, 700 mil exemplares em um Brasil que tinha ali 70 milhões de habitantes, né? Então, a gente pode perceber que naquela época as crianças liam gibis, as crianças se interessavam por gibis. Mas por quê? Porque o pai lia o jornal, querendo ou não, a família ali tinha todo um hábito também de leitura através das notícias, não tinha televisão, o rádio tinha. Mas assim, a gente percebe o quê? Que os jornais faziam esse papel, as crianças acabavam também, tem a banquinha, acabavam tendo um estímulo de comprar um gibi. Então, as coisas se alteraram porque o hábito das famílias também se alterou, no caso, né? Então, é um somatório de fatores, com certeza. A internet veio aqui para justamente evoluir. E aí, realmente, essa pergunta, o que fazer para atrair a nova geração? Eu acredito que a nova geração só vai ser atraída com as ferramentas da nova geração. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa para a nova geração, a gente percebe o YouTube, Felipe Neto, Lucas Neto, Minecraft, Free Fire. A gente percebe que a molecada, ela quer esse tipo de coisa. O Lucas Neto, ele tem, quando eu vou em banca, eu vejo muito material dele lá em banca, álbum de figurinha, não sei o que lá de atividades, livros, e um monte de criança querendo comprar aquilo, porque é o ídolo dele que tá ali na capa, então de alguma maneira chama atenção. Então, assim, para chamar a atenção dessa nova geração, tem que ser uma coisa bem específica daquilo que ela se interessa. Nós aqui, falando de videogame antigo, é meio complicado. Eu vejo que é difícil de imaginar como a gente conseguiria atrair essa nova geração. Eu não, sinceramente, eu vejo muito mais na linha do Luiz, por exemplo. Ele ali lendo um livro, né, de coisas antigas, vamos dizer assim, e o filho dele, poxa, deve ser legal esse negócio aí. Pai, quero ler. E aí ele começa a ler também, e a aprender, e a jogar o Street Fighter, e vai daqui, vai de lá, e a coisa funciona, mas a gente percebe que é um caso bem isolado. É o nicho, é o próprio nicho que o próprio Luiz falou, né? Então, voltando para a questão do que fazer para atrair a nova geração, ou a velha geração para a leitura, eu acredito que a gente tem, sim, que pensar em materiais de qualidade, pensar em que você não encontra na internet. Eu acredito que a internet ela tem as informações, mas tem muita coisa que a gente consegue pesquisar, fazer uma condensação, uma diagramação bonita, sabe? Um pôster chamativo, um material bacana para a pessoa ler, para a pessoa guardar. Penso eu, que o preço também não pode ser muito elevado, senão você entra num outro problema. Então, são várias coisas que você pode imaginar em fazer para atrair leitores antigos, né? É um nicho, 500, 1.000, 1.500, mas assim, é um nicho que eu imagino ser um nicho que consiga sustentar. Temos iniciativas aí que mostram que existem pessoas interessadas nesse tipo de material. Poderia ser mais? Poderia, mas eu acredito que é um número que é suficiente, é um número que acaba sendo crescente. O Brasil não é um país de leitura, a gente sabe muito bem disso, a gente não tem estímulo de leitura, a gente não tem uma ideia de leitura de escritores famosos, coisas desse sentido, infelizmente, pelo tanto de população que nós temos, estou falando, né? 220 milhões, deveria ser muito mais, deveria ser bem melhor difundido isso. Então a gente sabe que já é um problema estrutural. Sim. Então, aquela pessoa que lê, como o Márcio falou, poxa, eu sempre tinha meu cartão de biblioteca, aquela coisa toda, a gente sabe que isso é difícil. Então, para conseguir atrair essas pessoas, tem que ser um material de qualidade, como o Luiz falou, tem que ser um preço muito atrativo, tem que ter a versão digital em conjunto, e você tem que ser uma pessoa agradável para quem está ali.
vendo você. Porque eu acredito muito também que a pessoa, por exemplo, o Rafael, se eu for um cara arrogante, metido, enfim, que se feche, vamos dizer assim, na minha sabedoria plena, muita gente vai olhar pra mim e vai falar, eu vou comprar porra nenhuma desse cara aí. Assim, você precisa ser, desculpa, Luiz, eu sei que você, desculpa, Luiz, mas a intenção é assim, a gente precisa ter vários fatores aqui para poder atrair pessoas para comprar o que você está fazendo. Inclusive a própria pessoa, né? Tem que ser uma pessoa respeitosa, educada, né? E automaticamente com qualidade, bom preço. Mais ou menos nesse sentido, desculpe me alongar aí, mas eu acredito que são todos esses fatores aí que poderiam facilitar iniciativas a conseguir novos leitores. A gente precisa de novos leitores para fazer a roda girar. Isso aí. Perfeito. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta. Uma coisa que eu vejo como tendência, principalmente você até citou o Lucas Neto, Felipe Neto, eu vejo que uma tendência hoje é você ler tal material, isso eu boto no geral, não pela obra em si, mas pelo nome de quem está escrevendo. Também tem isso. Porque eu vejo assim, eu não vou desdenhar do material dele, eu nunca li o material dele, nunca vi nada. Mas eu sinto que, na verdade, a nova geração, ela meio que carece de alguns ídolos. Ela precisa de alguns ídolos. Eu sei que na nossa infância a gente também tinha os nossos ídolos. Mas eu acho que pegava muito o material que você estava lendo. Quando você via uma revista de videogame, um Game Power da vida, coisa e tal, você ia atrás da revista pelo material dela. Por exemplo, saía Detonar de Castlevania. Você ia atrás daquele jogo que você estava procurando ali. Hoje eu sinto que qualquer material que seja publicado sempre tem um nome na frente. O conteúdo dele é meio que plano de fundo. Vocês não acham que isso também agrava um pouco essa questão do desinteresse, essa questão de você ter um mito na frente antes do material? Porque basicamente eu entendo que qualquer coisa que esteja escrita ali é válida, porque eu estou comprando alguma coisa daquele ídolo. Isso não é um desafio assim para vocês também? Em nossos dias isso é inevitável. A gente vive de mídia, tudo audiovisual. Então, até pra gente produzir um material, se puder chegar primeiro no YouTube, nas redes sociais, e ser conhecido, é muito melhor para depois você lançar algo impresso, algo a ser consumido para a pessoa comprar, pagar, gastar tempo lendo. Para esses que são famosos, fica fácil, né? Porque já tem o nome deles ali, a marca associada. Tudo que lançar pode não ter qualidade nenhuma, vai vender. É inevitável. E às vezes tem coisas que são assim, tem coisas que são boas. A gente que não é famoso, a gente tenta alguma coisa, né? Eu criei o Instagram lá, mas foi depois do primeiro livro. O livro fez um certo sucesso e por causa dele eu criei o Instagram. Mas agora, a maioria das pessoas que vão chegando aos meus livros chegam por meio do Instagram. Então, veja, se eu fosse alguém famoso, conhecido, era mais fácil, você divulga. É triste que muitas vezes os ídolos da sociedade, das crianças, não tem muita coisa boa às vezes a ensinar, né? Às vezes até ensina coisas ruins. Mas de alguma maneira estimula a leitura, né? Eles vão lá, vão ler alguma coisa. Como nossos pais ou avós criticavam os videogames, mas muitos de nós começamos a gostar da leitura por causa dos videogames. Queria ler essa revista de videogame e era o que mais lia. O gibi de super-herói da Turma da Mônica, da Disney. Sim. E foi estimulando a leitura a outras coisas. Eu sempre fui estimulado em casa a ler a Bíblia e a ler livros evangélicos, livros cristãos. Né? Então eu tinha contato com livros ali. Mas estava o tempo todo lendo revista de videogame, herói, gibis da Turma da Mônica também. Alguns animes, mangá, tudo que podia. Né? Eu gostava desse mundo, desse universo assim, dos super-heróis. Mas essa questão hoje é inevitável. Então, se você consegue criar uma imagem, criar uma marca, chamar a atenção, o que você vender pode ser
desde livro até uma caneca, qualquer coisa vai vender com o seu nome. Aí isso vai ser positivo ou negativo, depende do conteúdo que você passar. Mas muita coisa ruim vai ser transmitida com isso também. Mas é a marca dos nossos dias, é inevitável, não tem jeito. O pessoal quer ver a sua vida, quer ver você lá, e aí eles adquirem se eles gostam. Eu penso bastante semelhante nesse sentido. Eu vejo que nos tempos que eu passei na Warp Zone, a gente pensava muito nessa questão do visual, daquilo que a gente queria mostrar para as pessoas em relação ao vídeo mesmo, porque é uma forma de você criar uma identificação com quem está lendo você ali, sabe? Quando você citou o Game Power, né, tinha os personagens ali, eram caricatos, né, o chefe, a Majori, né, mas assim, muitas crianças acreditavam que eles eram pessoas reais, né, e muito do sucesso da Super Game Power vinha através dessa identificação, né? Eu gosto de jogo de luta igual o Baby Betinho, então, nossa, né? Tinha aquela coisa, eu gosto de RPG, igual Kamikaze. Então, tinha, assim, essa identificação e, assim, eu sempre fui favorável a tentar criar uma identificação, mas, assim, ao real e verdadeira. Né? Não criar um personagem, não criar não criar um personagem mesmo, né, de assim, algo de mentira. Não, é você mostrar realmente aquilo que você é, seus pontos fracos, não sou o sabichão de tudo, eles gostam desse tipo de coisa, para que alguém que está ali assistindo, ele possa se identificar com aquilo e, de certa maneira, querer comprar um material que, por exemplo, participe ali escrevendo. Né? Eu acredito que cada vez mais isso acaba sendo obrigatório. O Luiz falou muito bem, né? O Instagram, eu percebo de verdade que o Instagram ele tem uma forma de agir diferente do Facebook, por exemplo. Eu sinto mais pessoas mais brandas no Instagram do que no Facebook. Então, no Facebook eu percebo muita briga, muito conflito, né? Eu ouvi o podcast do Daniel, que ele participou sobre a comunidade, ele criticando o Instagram, falando em relação às pessoas que estão tirando foto, aquela coisa aqui, aquela coisa cá. Mas assim, de fato, é uma rede social, então as pessoas vão tirar fotos, né? Mas eu vejo, por exemplo, nos comentários, as pessoas não querendo incitar quem que é melhor, o Mega Drive ou o Super Nintendo, quem que é melhor, o Street Fighter ou o Mortal Kombat. Eu percebo isso. Se você posta alguma coisa do Super Nintendo, vai vir alguém do Mega Drive e vai falar alguma coisa. Se você posta vice-versa, vai vir alguém da Nintendo, da Sony, falar alguma coisa. No Instagram não tem isso. Então eu percebi que assim, tentando criar uma imagem, tentando mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho direção, aquilo que eu gosto, escrever uma história do jogo, tentando agregar conhecimento ali, curiosidades, as pessoas poderiam se identificar a mim, né, falando de mim especificamente no Instagram, e assim conseguir fazer com que ela me siga, né? Hoje eu não tenho nenhum projeto em mente que envolva o impresso. Assim, participei da Game, mas assim, na minha visão, eu consegui construir um bom Instagram, vamos dizer assim, que as pessoas possam saber quem é o Rafael, daquilo que ele gosta, os jogos que ele tem. Caso eu pense em alguma coisa no futuro, eu acredito que eu teria mais facilidade para poder chegar nessas pessoas, sabe? Então, mas o ponto fraco, como o Luiz falou, se não for de qualidade, o próprio mercado ele vai regular, não vai vender, vai gerar crítica, vai gerar problema e a pessoa não vai conseguir ter uma continuidade, né? Eu vejo que mais ou menos acontece mais ou menos nesse sentido, é como se fosse aquele jogador de futebol que tem um bom empresário, mas se ele vai num time bom lá e não joga, né? Como tem muitos jogadores bons que não tem um bom empresário que acaba não conseguindo se sobressair porque ninguém conhece, sabe? Então, infelizmente, não sei se é infelizmente, mas infelizmente você precisa aparecer. Agora, como você vai aparecer? Eu acredito que com verdade. Não pode ser um personagem aqui, tem que ser uma coisa de verdade para que a pessoa se identifique. E aí ela pode comprar, ela pode te apoiar em alguma iniciativa que você faça e criar uma relação estreita. O próprio Fábio, quantas e quantas vezes ele compartilhou coisas minhas, da minha esposa. Eu agradeço muito ao Fábio, porque ele fala, você lembra de mim que eu lembro? E como eu lembro, porque assim, 5 anos o cara ali compartilhando, ajudando, curtindo,
Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa bem legal, né? E é uma coisa que eu imagino que ele olhe pra mim e veja alguma coisa de verdade, como assim como eu olho pra ele e vejo também uma verdade, né, nesse apoio dele. Então, acredito que é mais ou menos por esse caminho aí. E esse lance que vocês citaram aí, eu vejo, tirando por mim, que eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei muito de ler. Para mim, cara, era um combo. Era o autor e a sua obra. Eu lembro que na época eu lia muito Monteiro Lobato, cara. Eu li praticamente a obra inteira de Monteiro Lobato. Hoje o Monteiro Lobato é visto como várias coisas, né? Como racista, como não sei o quê. Era uma literatura da época, de época, na verdade, né? Aquilo ali. E um dos meus sonhos, cara, né, na época que eu lia Monteiro Lobato, eu devia ter 11, 12 anos, cara. Eu li muito Bia Bedran, Monteiro Lobato, essa geração ali. A Monteiro Lobato é uma geração bem antes da minha, claro. Mas assim, se você me perguntasse, me parasse na rua, pô, você leu O Poço do Visconde? Li. Pô, quem escreveu Monteiro Lobato? Você queria conhecer o Saci ou Monteiro Lobato? Eu diria, pô, cara, eu queria conhecer Monteiro Lobato, o cara que criou a parada, irmão. Porque, assim, dali, aquele cara ali foi responsável por aqueles personagens, pela obra em si. A Bia Bedran, eu tive a oportunidade de ter contato com ela pessoal muitas vezes, muitos shows dela, inclusive os meus filhos hoje curtem muito Bia Bedran por conta de que eu curti e tentei incentivar isso neles. Que eu via muito TV Cultura, né? Que ela tinha um quadro chamado Canta Contra, não sei se vocês lembram, com certeza quem é mais antigo lembra aí. E eu curtia muito esse quadro ali, cara. E a partir dali eu passei a procurar, pra tu ver, né? Aquela escassez de informações dos anos 80, 90, procurar coisas sobre Bia Bedran e tudo mais, e me identifiquei com o autor, que era Monteiro Lobato, e com a autora, que era a Bia Bedran na época. E o que me chamava a atenção disso tudo era o autor e a obra. E hoje em dia, fazendo um paralelo que vocês falaram aí, realmente, cara, poxa, fulano de tal escreveu o livro do Vampiro Branco, não sei da onde, o autor escocês vai vir no Brasil lançar o livro do Vampiro Branco. O cara vai lá, vai enfrentar horas de Bienal, 60 horas de Bienal lá na fila, para pegar um autógrafo do cara, comprar um livro que custa R$200, pro cara autografar a capa e ela tocar o livro. Só por ter. E assim, cara, e isso não acho legal, cara. É como se você tivesse um videogame PlayStation 5 na caixa hoje. Não, vou pegar esse PlayStation 5 na caixa, não vou nem desembalar ele e daqui a 30 anos, vou fazer um unboxing aí pra galera curtir. Eu comparo esse tipo de pessoas que compram livros pelo autor, pela como é que se fala? Famosidade, é um termo novo aí, neologia aí. Pelo teor de fama do cara, simplesmente porque o cara é pop, porque o cara tá na mídia e tudo mais, e quando na verdade ele é um cara tão vazio que não acrescenta nada em nada, mas o cara tá na mídia, o cara tá no Instagram, fazendo um serviço, fazendo um trabalho que realmente para ele, diferentemente de vocês dois, que eu vejo o trabalho de vocês, é um trabalho que vocês fazem questão de iniciar, mediar e terminar com aquele esforço tremendo, afinco, que é a profissão de vocês também, que também é a profissão de vocês, diferentemente daquele cara que só quer o lucro, quer fazer um livro de qualquer forma. Cara, eu fui na Bienal, esse Lucas Neto tava lá, o Lucas Neto era o Lucas Neto, ele tava lá, tinha uma fila de, tinha muita gente, cara, para não xingar, para não falar um palavrão, é uma fila muito grande, cara. E assim, cara, e você vê que era um cara que naquela época, hoje não, hoje ele tá sendo acompanhado por pedagogos e tudo mais, mas o conteúdo dele era... Gente, pelo amor de Deus, o livro do cara era Palavras Cruzadas, um livro de 20 folhas que custava R$60, que você preenchia em 5 minutos, uma criança de 5 anos preenchia em 5 minutos, uma fila gigantesca para poder você supostamente comprar o livro e autografar. E isso é tendencioso, cara. Essa coisa de você comprar algo porque fulano escreveu é tendencioso e é ruim demais, cara. Porque você acaba desmerecendo quem faz o trabalho sério, desmerecendo quem realmente faz por onde estar ali presente. E muitas vezes, como você falou, Rafael, é o jogador que não tem o empresário ideal. O cara é melhor que o Ronaldinho, melhor que o Pelé,
mas ele não tem empresário, não tem um cara que apresente ele para ninguém, e ele acaba se caindo no ostracismo, o cara se apaga, não existe para ninguém. E eu vejo em vocês, é um trabalho diferente, cara, é um trabalho realmente de autor, no sentido literal da palavra ali, não é simplesmente um cara que botou uma fotinha fazendo linguinha na capa lá e para vender e vamos ser ricos, vamos ganhar 3 mil reais por hora no YouTube e tudo mais, entendeu, cara? E para fechar, só para fechar o que eu falei, eu lia pelo autor e sua obra. E isso me incentivou, cara, e me ensinou muitas coisas hoje. O que eu sei de vocabulário hoje, em questão tanto em inglês quanto em português que eu lia, eu procurava ler em inglês também, que eu sou formado em inglês também, e eu tenho essa facilidade com o inglês porque eu procurei o autor em inglês. Eu cheguei a conhecer uma representante aqui no Rio de Janeiro, uma editora que fazia um trabalho de um canadense que escreveu um livro sobre gato siamês, cara. Isso devia ser 91, 92, cara. Aí eu recebia esse feedback por parte do autor, acredita nisso? Por carta. E isso me incentivou, me fez ser o que eu sou hoje, cara. Se hoje eu tenho um bom vocabulário, se eu sei me expressar bem, se eu sei pontuar um texto, se eu sei me apresentar às pessoas, os livros e seus autores foram responsáveis por isso. Diretamente, não foi indiretamente não, foi diretamente. Por isso que eu preservo esse trabalho de vocês e torço para que a gente consiga ganhar novos leitores aí, para a gente fazer crescer esse mundo aí que tanto precisa de leitura e menos fake news, cara. Te perguntar uma coisa aqui para o Luiz e para o Rafael. Em tempos de pandemia, a gente viu algumas livrarias sendo fechadas. Aqui no Rio de Janeiro, a Saraiva foi fechada e tudo mais. Isso atrapalha as pessoas para, vamos lá, pegar no livro e ler esse livro, porque a gente vê que muita coisa tem ido para as mídias digitais. Temos aí equipamentos suficientes, celular, para a gente ler os livros de forma digital. Eu confesso que eu prefiro o físico mesmo, eu gosto daquele formato físico. Nunca li um livro ou história em quadrinhos em modo digital, até li em quadrinhos no computador, mas me deu uma canseira, nada melhor do que pegar na mídia física mesmo. E em cima disso, isso desestimula as pessoas a adquirirem livros. E se vocês acham que com essa pandemia, com as pessoas dentro de casa, seria mais plausível, principalmente as crianças, pegarem num livro e trabalhar a mente, porque ler é um exercício. Então, eu acho que é lamentável, né, ver as livrarias fechando. Dói no coração. Verdade. Por inúmeros fatores, né? Pelos donos, pelos funcionários e pelas pessoas que frequentam ali, que consomem o material. A pandemia nos ensinou, acho que em todas as áreas, se reinventar, né? Para mal ou para bem, a gente teve que reaprender a viver e a consumir, e a produzir, e a trabalhar. A força, né? Houve muito a força, Algumas coisas foram boas, né? A gente vai colher bons frutos aí de tecnologia que foi implementada e tal, mas as perdas são grandes demais, né? Então, eu acho que desestimula sim. Eu compro quase tudo pela internet, porque eu gosto de procurar o mais barato possível. Então, na internet a gente acha um livro, uma revista mais em conta. Mas esses dias nós fomos viajar e passamos por um shopping e tinha aquela feira de livros bem no meio do shopping. Livros a R$2, R$5, R$10. Como é gostoso. Eu com a minha família ali, cada um olhando aquilo que gosta e pegando o livro e vendo. É especial. Então eu acho que com o fechamento das livrarias há uma perda muito grande. Desestimula muito, sim. Aqueles que têm perseverança, boa vontade, eles vão correr atrás e vão encontrar outros meios, vão achar as obras na internet, vão adquirir. Mas outros que têm aquilo como costume, é lá que compra, vai desestimular, sim, eu tenho certeza disso. Agora, no meu caso como autor, eu não tenho livro nas livrarias, é tudo comigo, então para mim não atrapalhou nesse sentido. Eu sempre vendo direto, né? Alguns amigos pegam e tal, mas para aqueles autores que dependem disso, as editoras, uma perda muito grande para todo mundo.
É lamentável. Assim, eu vejo que em conjunto as livrarias, a gente pode colocar até as bandas de jornais. Aqui onde eu moro, Santo André, São Paulo, região metropolitana, de cada 10 banquinhas que existiam, hoje 3 devem estar funcionando, entre aspas, porque elas vendem de tudo ali, menos revistas, né? Só vendem jornal, né? É muito isso. Só vendem jornal para poder manter ali o imposto, né? Deve ter algum subsídio, eu li alguma coisa que eu já li sobre isso. Deve ter alguma coisa de revista ali, de material impresso, simplesmente por uma questão de imposto, alguma coisa, algum incentivo ali, mas infelizmente a gente não percebe mais as pessoas indo a esses lugares, por exemplo, bancas de jornais, para comprar aquelas revistas semanais, revistas até semanais mesmo de novela, enfim, de crochê, de informática. Então, de certa maneira, o hábito das pessoas começou a mudar e isso começou a impactar nas livrarias, né? Acredito, concordo, que o fechamento mesmo delas acaba dificultando ainda mais. As pessoas estão no shopping ali, passeando, vão lá na livraria ver um livro lá. E elas descobrem livros através dessa descoberta toda, né? Elas vão lá para uma coisa e acabam vendo livros de outras coisas, né? Os mais vendidos, aí tá lá os mais vendidos, e elas descobrem lá um título. Vamos ver os livros de psicologia, de filosofia, e aí acaba descobrindo novos autores, uma produção diferente, alguma coisa de emoção, né? Então, assim, esse tipo de coisa de descoberta realmente é algo que eu imagino que os autores contavam muito com isso, né? Não sabe quem é o autor, nunca ouviu falar do livro, mas foi lá e descobriu o livro. Então, comprou, beleza, bacana, é isso mesmo. Sem isso, acaba tornando importante aquilo que a gente falou anteriormente. O próprio autor precisa, de alguma maneira, se mostrar, se vender, ser um bom vendedor, para mostrar para as pessoas que ele está lançando um livro novo, que ele está com um projeto diferente. Né? O que a gente vê no Catarse, a gente vê essas iniciativas de apoio coletivo, né? As pessoas tentarem ali o apoio das pessoas para poder financiar o seu projeto, mas para um êxito, vamos dizer assim, a pessoa precisa ser, digamos, conhecida, ou pelo menos ter um respaldo ali, ter uma ideia de presença, para não ser um total desconhecido. Né? Um total desconhecido, imagino eu, que teria mais dificuldade para poder ter sucesso nessas iniciativas de apoio coletivo. Então, eu acredito que as livrarias fechando acaba sendo esse problema. E como o Luiz falou, em relação à pandemia, concordo com você, Cine, em relação a essa questão das crianças, mas assim, eu vejo que não adianta a gente pegar um livro, dar para a criança, e o próprio pai e a mãe ficar com o celular na mão. De verdade. Eu acabo trabalhando na clínica e muitos pais levam os filhos lá para poder, entre aspas, consertarem, né? Como se fosse um carro, como se fosse um brinquedo, né? E assim, a gente sabe o quê? Que, na verdade, as crianças, elas são espelhos dos pais, da família. Né? Então, o trabalho do psicólogo com a criança, por exemplo, envolve muito mais identificar onde é que está o ponto, mas não da criança, da família. Dos pais. Porque você vai à família, né, dos pais, você vai nos pais, da família, nos avós, enfim, quem que cuida da criança, para poder orientar e falar, olha, tá acontecendo isso com a criança, porque, infelizmente, ela tá percebendo isso, né, na família. Então, assim, eu acredito que sim, é importante estimular essas crianças a esse tipo de leitura, mas os pais também precisam, de alguma maneira, consumir esse material. Porque é dessa maneira, através do exemplo, que a gente consegue fazer com que as crianças se interessem por algumas coisas. Por acaso que as crianças gostam tanto de celular? É porque os pais ficam muito no celular também. Isso é uma realidade muito real, né? Não é a geração que gosta de celular. Não, é todo mundo tá com o celular na mão. Então é preciso ter o tempo do celular, é preciso ter o tempo do livro, né? E com as livrarias fechadas, é um lugar a menos para você levar a criança no shopping, né, para passear, né? Quando tem alguma feira literária, facilita. Mas quando não tem, infelizmente, celular na mão, né, olhando para baixo, olhando nas coisas, porque infelizmente não consegue desgrudar do vício ali, né?
Mas é mais ou menos por aí. Infelizmente, as livrarias fechando realmente mostra como a sociedade está mudando, né? A gente sabe também que as livrarias grandes estão fechando também por má administração. Elas andaram cometendo equívocos muito grandes aí, né? E tá dando preço por conta da Amazon, né? Que veio arrebentando tudo, né? Então, elas próprias, a Saraiva, a Cultura, elas nunca investiram em venda online. Elas nunca investiram realmente para chegar firme ali. E aí veio uma multinacional de fora e aí o resto é o que a gente tá observando aí, né? Tudo de uma maneira geral sendo corroído pela Amazon. Só um acréscimo aqui, pegando o gancho no que o Rafael falou, eu como pastor também passo muito por isso. Muitos pais vêm pedir ajuda para mim com problemas com os filhos, né? Dos mais variados problemas. Então, eles têm que, pastor, ora pelo meu filho. Como se eu vou consertar, eu vou orar pela criança, eu vou curar a criança de todos os problemas que ela enfrenta. Sendo que ele, como psicólogo, sabe disso. O problema é muito maior, é uma coisa da família. Sim. Na maioria dos casos, culpa dos pais mesmo, ou dos responsáveis, né? E nessa questão da literatura, eu tenho tentado incentivar as pessoas que estão aos meus cuidados ou próximas de mim, começando com a minha família, meus filhos, né? Estimulo a ler, eu compro o livro para eles, a gente tem livro em casa, a gente lê junto, eu leio com eles. Às vezes é corrido, tem muita coisa para fazer, mas eu paro ali para ler com eles. E eu distribuo livros para as crianças na igreja, nas escolas da cidade aqui, eu tenho distribuído. A gente faz o que pode, tenta, mas é uma questão da família. Se não houver um trabalho de quem está próximo à criança, eles não vão se interessar por literatura, não. Eles vão gostar do que os pais gostam, ou do que os responsáveis fazem. Verdade. Vão seguir esse exemplo direto ou indiretamente. Um ou outro, sempre tem exceção, né? Sempre tem alguém que é diferente, que quer mudar, que quer fazer. Mas na maioria dos casos, eles vão seguir o exemplo das famílias. E não adianta depois levar no pastor ou no psicólogo ou em quem for para querer mudar a criança. Né? É uma coisa que leva tempo, é um trabalho muito mais profundo, né? E a gente precisa de uma reestruturação muito grande. E esta que é a dificuldade. A gente faz nossa parte, é um cisquinho. Mas com a graça de Deus, né? Um pouquinho que a gente faz, uma pessoa, outra que a gente ajuda, uma família ou outra, já faz uma diferença muito grande. Olá, tudo bem? Bem, eu queria pegar, antes de fazer a pergunta, eu queria pegar dois vídeos no papo dos amigos aí. Uma questão do fechamento das livrarias e tudo mais. Até existe uma editora aqui no Brasil, mais focada para o lado de quadrinhos, que ela tem feito um trabalho de meio que de sufocar as bancas de jornais e seus jornaleiros, que é a Panini. Ela, muito antes da pandemia, ela já atrasava a distribuição das suas publicações, e quando distribui, manda muitos exemplares para um determinado local e poucos para outro. Ou seja, isso é o quê? Uma forma de forçar a compra online. O Rafa falou sobre a Amazon. A Panini está trazendo 2 publicações para o Brasil, que é chamada de ônibus, né? Que é uma bíblia, é enorme. Né? Trouxe do Conan a um preço monstruoso. A Amazon largou um desconto gostoso, atrapalhou ela um pouco. Aí agora eles vão lançar do Quarteto Fantástico. A Panini já colocou no site dela que a publicação vai ser exclusiva por ela, né? A venda, né? A Amazon já não vai pegar. Por quê? Porque se fosse pegar pela Amazon, entrava aquele descontinho do coração. A outra é uma sugestão de inserção à leitura. Olha. É uma forma que muitas pessoas estão visitando agora, graças a Deus, que são os sebos. Eu sempre fui rato de sebo. O Rodrigo, que é de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, ele conhece lá. Eu fui assim, desde pequeno, né? Que o Luiz estava falando lá, o Rafa também, do incentivo dos pais. Meu pai me carregava para tudo quanto era canto. Era feira livre, onde tinha revistinha e livro, era sebo. Então, lá no centro de Niterói tem muita coisa gostosa, no centro do Rio também. E é uma forma acessível, né, e barata financeiramente para você ter contato, seja com a iniciação à leitura, que são as revistas e quadrinhos, uma leitura mais técnica, são os livros. Então, eu queria sugerir também que a galera buscasse mais. Não tem dinheiro para comprar o livro novo. Procura um sebo, que sempre vai ter o que você procura. Ou algo que você venha descobrir, né? E eu queria fazer uma pergunta para cada um dos convidados. Primeiro para o Luiz Miguel.
a gente vê lá no começo das publicações de games no Brasil que muitos eram jornalistas, né, de outras vertentes, que caíram de paraquedas no mundo novo, onde não se conhecia nada. Então a galera meio que estava mais perdida do que essa tiroteio. Você acha que hoje esse nível de conhecimento jornalístico, não estou dizendo por conta da galera que joga, mas o nível de conhecimento dos jornalistas hoje, você acha que evoluiu em relação àquela época? E uma para o Rafa. Rafa, como foi estar ao lado de Matthew Church e Paulo Montoya? 2 grandes nomes do mercado editorial de games no Brasil. Você diz na pergunta para mim especificamente no ramo dos videogames, né? Isso. Então, sem sombra de dúvida, quem escreve hoje manja muito mais do que os primeiros redatores. Quando a gente pega as revistas antigas, as primeiras, porque eles foram aprendendo e foram aprimorando e tornaram-se especialistas, né? Da metade dos anos 90 ali para frente, os caras já manjavam mesmo, entendiam do assunto, com algumas exceções, tá? Mas no comecinho a gente pega aquelas revistas mais antigas, a videogame, eu tenho uma edição, a gente dá risada de algumas coisas. É tipo o Globo Repórter lá, chamando o Sonic de gato, né? Aquelas coisas assim. E eles não tinham culpa, né? Eles pegavam coisa dos Estados Unidos, tinham que traduzir, não conhecia. Mas hoje quem escreve, igual a gente pega o livro que o Rafael escreve, que o Kleber escreve, o Garré, do Ítalo Chianca, é coisa de quem entende, de quem viveu, de quem cresceu jogando. E não tá só escrevendo uma matéria como um trabalho, uma responsabilidade ali. O cara entende mesmo, gosta daquilo, viveu, então você percebe nas palavras, né? Uhum. O que me motivou a escrever até foi quando eu descobri os livros do Ítalo e comecei a ler aquilo. E, caramba, tem alguém que escreve sobre videogame, né? Tem gente que lê. E eu gostei demais da forma natural como ele escreveu. Eu falei, eu vou escrever também, tenho que contar minhas histórias aqui, né? E depois descobri os livros do Garré, que já é um pouco mais técnico, assim, mais historiador, mas com a mesma paixão, com a mesma qualidade. E agora a gente pega os redatores aí da Warp Zone, Jogo Velho, o pessoal entende do assunto, entende mesmo, viveu, conhece, e corre atrás daquilo que não sabia, né? Então a qualidade da maioria, né? Também sempre tem exceção, mas eu digo, a qualidade da maioria dos redatores de hoje é bem melhor do que a dos anos 90. Com certeza, principalmente lá do início. Posso estar errado, não sei se o Rafael vai concordar comigo, mas pela minha experiência, eu comprava muitas revistas, né? Principalmente Super Game Power, e no fim dos anos 90 a Nintendo World, que eu foquei no 64, até quando eu fui pro seminário e me desfiz de tudo, foram as 2 que eu investi mais. Ou uma ou outra que era específica de um jogo que eu queria. Mas eu acho que o pessoal que escreve hoje entende mais, porque viveu, cresceu ao lado e viveu os videogames. Eu concordo sim, assim, a gente consegue ter aqui uma compreensão da dificuldade deles, né, como você falou. Roberto Araújo, por exemplo, editor-chefe da revista Videogame em 1990, recebeu uma ordem do chefão da sigla falando, você vai fazer uma revista de videogame. Uhum. E ele olha pra cara do cara falando, mas eu não sei nem o que é isso. Né? Então, assim, dá pra gente entender a dificuldade, né? E assim, exigir nas locadoras, recrutar jovens talentos para poder justamente fornecer, né? O linguajar, as gírias, para deixar a revista um pouco mais jovial, colorida, né? A revista Videogame, para mim, é uma das, jornalisticamente falando, uma das que eles cobriram bastante eventos aqui no Brasil, como nenhuma outra cobriu. A BIM, Salex, enfim, os eventos que tinha, a Videogame sempre foi lá, fazia uma matéria jornalística. Eu via que era uma revista não só para criança, era uma revista para aquele cara que gostava do assunto mesmo, né? Então você Conhecer tem o mundo, entrevistas com o pessoal. Assim, você tem entrevista com o presidente da SNK, quando ele veio lançar o Neo Geo CD aqui no Brasil. Poxa, nenhuma outra revista entrevista com o presidente da SNK na época. Nenhuma outra revista fez uma entrevista com
com o alto diretor da SEGA, ele veio até aqui no Brasil, para ver se aquele Megavision da Dynacon era pirata, o que era e o que não era. Então, assim, a Videogame foi lá e foi fazer uma entrevista com o cara. Então, assim, tinha assim, um teor jornalístico, e aí ela fazia como ninguém, mas quando entrava no jogo, aí é o que o Luiz falou. Aí eles dependiam muito da molecada ali, né? O Fábio deve lembrar do Tony Ricardo Cavalheiro, um dos maiores, geniais pilotos da época, né? Aliás, o Tony Ricardo, ele me presenteou na época do Orkut. Eu enchi o saco dele, entrei no Orkut dele, mandei mensagem, eu era meio tietão, sabe? Eu entrei lá, falei, Tony, aí você videogame, aquela coisa e tal. A gente conversou um pouquinho, aí eu tava trabalhando no meu antigo emprego, de repente chegou uma mensagem dele, eu não lembro se foi pelo Facebook, se foi pelo próprio Orkut. Rafael, eu vou jogar fora as minhas revistas de videogame da época da sigla. É o seguinte, você quer? Eu parei assim, falei, caramba, meu, o que será que vem aí? Quero. E dá sua conta para o frete. Mas não tenha dúvida. E veio uma caixa de revista, com revista número 1 da sigla, com um carimbo escrito cortesia, ou seja, que ele tenha recebido ali de cortesia. Veio vários Nintendo Power que eu tenho aqui guardado, antigas, as primeiras, com mais detonado, ou seja, material que eles usavam na própria revista videogame, né? Então o Tony tinha alguma coisa que agora tá comigo. Então, assim, tá comigo porque eu enchi o saco dele no Orkut. Então, é uma, assim, essa proximidade, né, da gente ver o quanto as pessoas estão legais com a gente, né? Então, eu vejo que a revista Videogame foi uma excelente revista. A Super Game Power indo para uma linha mais jovial, ação games em conjunto. A Gamers, eu acredito que foi a primeira que realmente formou, né? Santana, Kiaraki, como Matei, pessoas que trabalham hoje na indústria e que eram adolescentes na época e eles começaram ali, né? A fazer a Gamers e automaticamente ter uma linguagem diferente, né? Muitos textos, aquela coisa complicada, aqueles detalhes maravilhosos, né? Fonte 8, imagens, né, uma diagramação mais artesanal, mas assim, era totalmente diferente de uma editora Abril da Ação Games, de uma Nova Cultural do Supreme Court, mas assim, criou-se uma identidade e a Gamers fez os, né? Então, dá pra gente perceber que hoje é evoluído sim, mas muita gente que trabalha hoje eram pessoas jovens, adolescentes na época dos 90, né? Então dá pra ver essa evolução, né? Eu acredito que a revista Nintendo World, que o Luiz citou, e a própria EGM Brasil foram ali os fundamentais nessa mudança, né, do jornalista, né? Aí o cara começou a assinar matéria. Então ali eu acredito que foi um ponto crucial para esse amadurecimento. Antes era uma coisa mais para adolescente. Depois começou a ter um viés mais adulto, né? Matérias mais densas. Respondendo ao Fábio em relação ao Michael Shirts e o Paulo Montoya, o chefe da Super Game Power, da Game Power, da Super Game, o outro, o editor da revista Ação Games. Assim, esse encontro, essa possibilidade de encontro em 2016, e na época a gente fez um vídeo no canal da Warp Zone com o Matt Shirts, antes até da podcast, ao qual ele contou um pouco da história, contou um pouco de como essas aconteceram, e foi mais ou menos parecido com o Roberto Araújo da Videogame. Ele era um jornalista e automaticamente recebeu essa incumbência, né? Ele mesmo, Matthew Shirts, criou os personagens, ele entendia que os personagens facilitavam a identificação das crianças, então um meio malucão, com os olhos meio mexidos, os próprios personagens da Game Power. Então, assim, dentro daquilo que ele percebeu nas revistas gringas, acredito que Game Pro, né? Ele percebeu que os personagens fariam uma boa interface com as crianças, né? Então, assim, conhecer ele pessoalmente, tem uma Super Power número 1 do Hulk na capa com a assinatura dele. É um cara de gente fina. O que eu posso dizer para vocês é que o Matthew Shirts e o próprio Paulo Montoya também, especialmente o Matthew Shirts, é um cara sensacional. O cara
humilde, um cara muito legal, muito bacana de você conversar. E foi um grande prazer conhecer tanto um como o outro. E assim, o próprio Fábio Santana também, da Gamers, também, não tenho nada para falar de só pessoas que realmente sempre me trataram muito bem, nunca me olharam de cima, ou de baixo, né? Olharam de baixo, assim. E eu vejo que isso é muito importante, porque você acaba respeitando mais ainda a pessoa que tá ali, né? Não só o profissional. Né? Então, o Matthew Sharks, para mim, um exemplo de pessoa, é um cara que eu tento levar como pessoa mesmo. Como você lida com as pessoas, a forma como você trata uma pessoa, humilde ou não. E ele é um cara que, olhando assim, eu aprendi muito com essa vivência curtíssima com ele. Era muito legal. Respondido, Fábio? Tá quieto ali esperando só perguntar. Tá sem som. Não, tá não. Você tá longe do fone. É que tá muito baixo. Isso. Alô? Esse microfone Madonna aí não tá dando É certo. porque eu não gosto de usar assim. Eu gosto de usar assim. É que você é o diferentão do grupo, né, cara? É porque isso aqui, ó, me remete ao traumatizante trabalho que eu exerci como operador de telemarketing. Ah, bem-vindo, eu também, cara. Só que o meu é Traumatizado também, é? aquele de um lado só. Isso, Já tem que é. trocar de hora em hora, fazer assim. Ah, tempos ruins pro Fábio. Nossa, É. terrível. E Então, galera, a gente chegou aqui a 1h, né? Batemos o nosso horário. Antes de tudo, eu quero agradecer muito a todos aqui, principalmente aos nossos convidados. Agradeço muito por ter aceito o convite, entendeu? Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha aproveitado, tenha tirado informações aqui bacanas. Espero que tenha novos bate-papos com essa galera aqui, muito boa. E eu vou deixar aqui que cada um se despeça agora. Vamos começar? Pode ir aí, Fábio Simão. Bem, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder, aos poucos, me efetivando aqui no Hit Combo. Também pela oportunidade de estar entre amigos, né? O Rodrigo, o Márcio, o Luiz, que é um cara que eu admiro pra caramba. O Rafa, eu chamo de Rafa, porque já vem lá de trás, né? É isso aí. Desde a fanzine, né? Desde a fanzine. O maior divulgador, né? Tudo que saía. Chegava um livro, tava eu com o livro na mão. Isso aí, eu lembro de tudo. Agradecer também ao Luiz, ao Rafa. O Rafa, a gente já participou de uma outra gravação. Foi lá no. Não sei se ele vai lembrar. Lá no Ricardo Games Brasil. Através do Alexandre Baixo, que conseguiu reunir a galera da Warp Zone na época. Lembro. Isso, e. É isso aí. Se vocês quiserem desaprender como é que joga videogame aí, é só ir lá no meu canalzinho, que agora eu cismei, Rafa, que eu virei youtuber. Aí eu fico lá jogando os negocinhos lá, enchendo de cheat. Lá no Pirata Simão. E obrigado a todos que vão assistir esse vídeo aí. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Então, eu agradeço a oportunidade, o convite. Muito bom estar aqui com vocês novamente. É sempre um papo agradável e divertido. Eu me sinto entre amigos mesmo. E eu espero em Deus que, passando essa pandemia, melhorando as coisas, um dia aconteça um evento que nós possamos nos encontrar pessoalmente, né? E nos conhecer pessoalmente, bater um papo, trocar aquela ideia. Mas foi bem legal, obrigado aí. Deus abençoe vocês. Foi muito legal falar com o Rafael também, pessoalmente. Tô sempre acompanhando lá, gosto bastante. Tô com os 3 livros aqui que você me mandou. Né? Opa, obrigado. Street Fighter, Mortal Kombat e do Nintendinho. E a gente vai seguindo em frente. Né? Eu acho que eu encontrei um caminho legal na escrita. Pastor escrevendo sobre o videogame foi uma coisa meio inédita, nunca tinha visto nada disso, acho que outros também, e tem dado certo, né, por incrível que pareça, e eu tô gostando. Então, obrigado pelo convite, e coloquem as suas ideias no papel também, vale a pena passar isso para outras pessoas, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu, né? Então Deus abençoe vocês, um abraço, obrigado aí por tudo. Cara, eu fico muito satisfeito de mais uma vez ter podido participar aqui dessa confraternização entre amigos aqui, nesse bate-papo descontraído aqui, e a minha satisfação é muito grande de poder estar com o Rafael e o Luiz aqui, que são autores aí, como é que se fala?
que tem a paixão pelo que fazem, cara, e tem essa ciência dessa responsabilidade que tem, e de certa forma vocês dois têm em comum ali a alma das pessoas, né, que o Rafael é formado em psicologia e o Luiz é pastor evangélico, e de certa forma tem o item de interseção ali, é a alma das pessoas ali, e é muito legal saber que tem pessoas responsáveis colocando um material de qualidade aí numa área tão carente desse tipo de trabalho, né, cara, que a gente vê muita porcaria, se é que se pode dizer disso, né, de conteúdo nessa... admiro muito o que vocês fazem, mais uma vez eu reitero o que eu falei, e tive aqui um papo prazeroso, satisfação falar com o Rafael, com o Luiz, e eu tenho um canal também lá no YouTube, um canal de gameplay que eu faço. O meu canal é um pouco inferior ao do Fábio, né, Fábio? É um pouco inferior do Fábio, mas a gente tá nessa vibe aí de jogar umas coisinhas aí, um retrô, uns jogos novinhos. Quem quiser curtir aí uma jogatina diferente e tal, canal Márcio Fox aí no YouTube. Agradecer aqui ao Elson, Fábio Simão, Luiz Miguel, Rafael Marques e Rodrigo Goniares. Uma satisfação estar aqui e se puder estar no próximo, estaremos aí dentro do possível para poder participar. É satisfatório demais para mim. É isso, gente. Foi muito bom estar aqui conversando sobre ser um escritor gamer. O Luiz Rafael aí dando uma aula aí, já tem aí anos de experiência desse assunto. Muito bom realmente, porque a gente está vendo aqui o outro lado dos games, o outro lado aí de quem curte jogos, mostrando também que leitura até hoje faz bem, sempre vai fazer bem, né? Independente do tempo passar, independente das livrarias estarem com problemas, mas a gente tem que realmente incentivar a galera, a geração a ler, porque ler é uma coisa que faz parte do nosso do ser humano, né? Crescimento. Exatamente, isso aí, que tinha fugido a palavra, você me ajudou. Valeu, Fox. Então, é isso, galera. Valeu aí, a galera. Aí o do Hit Combo tá aqui assistindo no YouTube e nos ouvindo no Spotify. Lembrando que eu tenho 2 canais aqui no YouTube, que é o Máscara Nerd, de filmes, games, animes, história em quadrinhos, tudo do mundo nerd, e um canal sobre o Sega Saturn Mania BR, que é o console mais sensacional da história da humanidade, que é um console injustiçado, um console que muita gente fala que não gosta, mas que muita gente diz que nunca jogou. Então como é que você vai falar que o console é ruim se você nunca jogou os jogos desse console? Não é verdade? E aí o Elson, feliz da vida com o seu Sega Saturn, eu estou louco procurando um Sega Saturn Skeleton. Eu sei que quando eu acho por mais de R$1.000. Eu não pago mais de R$1.000 com um console retrô, não, sinto muito. Então, valeu, gente. Skeleton sou eu, o Saturn te falta ainda. Só esse. Nossa. Se alguém achar aí com preço bacana, me avisa que eu pago na hora. Valeu. Gostou dessa? Nossa. Essa vai ser uma missão difícil, hein, essa de você encontrar esse esqueleton a menos de R$1.000, tá difícil, né? Vai ser difícil. Saturno é um dos meus favoritos também por causa das lutas. Gosto das lutas, então tem que gostar do Saturnão também, porque o bicho é bom demais. Bom, muito obrigado a todos vocês, obrigado ao Elcio pelo convite, obrigado a todos vocês por esse momento bacana, momento de alegria, porque a gente trabalha o dia todo. E aí a gente tá aqui entre amigos, conversando, um bom papo, uma boa conversa. Desculpe aí o início meio turbulento por conta do meu celular. Mas, graças a Deus, conseguimos realizar aqui este bate-papo. Eu tenho lá um Instagram, para quem tá aí querendo ver, Rafa.escritor. Eu coloco fotos da coleção, algumas curiosidades, algumas perguntinhas bacanas. A gente faz um trabalhinho legalzinho para entreter o dia, né? Pra juntar amigos também, como o Luiz falou, e assim, é muito legal porque as pessoas vão chegando, vão conhecendo, então, galera do Hit Combo, muito obrigado pelo convite mais uma vez, espero que seja o primeiro de muitos. Um forte abraço a todos vocês, uma excelente noite e tchau. Um grande abraço a todos, não esqueça também de visitar meu canal, Solta Ficha, a gente faz umas brincadeirinhas lá, uns joguinhos lá. O link de todos os canais vão estar aqui na descrição. Estamos no Spotify, no Google Podcast e no YouTube. E futuramente na Twitch, né?
Mais uma vez, muito obrigado a todos fiquem bem. Valeu, galera. Valeu aí!